Hoje nós vamos meditar nesse capítulo 4 de João, na história do encontro de Jesus com a mulher samaritana. É um encontro muito interessante, onde houve uma conversa entre Jesus e essa mulher da cidade de Samaria. E eu creio que há coisas preciosas aqui para nós, ensinamentos maravilhosos da parte de Deus, para a gente poder compreender mais sobre Jesus, sobre a obra que Ele tem na vida das pessoas, sobre aquilo que Ele deseja fazer na nossa própria vida também. Então nós vamos ler aqui a partir do versículo 1, João 4, 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que Ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Então vamos parar um pouquinho aqui. O contexto aqui é o seguinte: Jesus estava saindo da Judéia para a Galiléia, e no caminho ele ia passar pela região de Samaria. Quando diz aqui, era necessário ele atravessar por Samaria. O texto não deixa muito claro, mas é possível que havia aqui um propósito nisso. Um propósito de Jesus em alcançar aquela cidade, em alcançar aquelas pessoas, de se revelar a eles também. Então Jesus, aqui na hora, como diz aqui, na hora sexta, diz isso no versículo 6, a hora sexta não é 6 horas da manhã ou 6 horas da tarde. Aqui está falando da maneira como o judeu se expressava. A hora sexta é meio-dia. Por quê? Porque o judeu começava a contar de quando o sol nascia, aproximadamente, umas 6 horas da manhã. Então, a hora sexta era meio-dia. Era aqui a hora mais escaldante do dia. Jesus estava viajando com seus discípulos, e os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A gente vê isso depois, mais na frente. Jesus nesse momento estava sozinho e estava cansado da viagem. E para aqui junto à fonte de Jacó, que Jacó dera a seu filho José, como diz aqui no versículo 5. E é interessante, nós notamos uma coisa aqui, um detalhe que vale a pena ressaltar. Mostra que Jesus estava cansado, e isso é uma prova de que Jesus era realmente um ser humano, normal. Porque às vezes podem existir pessoas que pensam que Jesus era algum tipo de ser que não era humano, apenas parecia ser humano, apenas parecia ter um corpo. Existia até uma heresia, se não me engano, chamada docetismo, que dizia que Jesus tinha apenas uma aparência de homem, mas que ele não era um homem de verdade, não era um ser humano de verdade. Mas Jesus, ele era realmente uma pessoa, sujeito às mesmas coisas que nós. Sentia fome, sentia sede, sentia cansaço. A única diferença é que Jesus não tinha pecado. Ele não tinha uma natureza pecaminosa. Ele nunca pecou, ele nunca teve nenhum pensamento mau sequer. Ele era totalmente perfeito, um ser humano perfeito. E não apenas homem, mas também Deus. Ele era totalmente homem e totalmente Deus. Mas como homem, sua natureza humana, ele se cansava. Sentia fome e sede. Então nesse momento aqui ele estava cansado da viagem. E provavelmente com sede também. E com fome, porque os discípulos tinham ido comprar comida para que eles pudessem se alimentar e se restabelecer para continuar a viagem. Aí então, nesse momento em que Jesus para junto à fonte de Jacó, acontece o seguinte: a
partir do versículo 7 a gente vê o seguinte: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então ele disse à mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Outra coisa interessante aqui para a gente poder entender a história. Veio uma mulher sozinha até o poço para poder tirar água, e Jesus pede a ela de beber. E ela era uma mulher samaritana. Isso aqui é um detalhe muito importante, porque o próprio texto explica que os judeus não se davam com os samaritanos. E para a gente poder entender o porquê, deixa eu só fazer uma explicação rápida. A região de Samaria, inicialmente, ela pertencia a Israel como um todo, a nação de Israel. Mas houve um tempo em que se separou, Israel se separou em Reino do Norte e Reino do Sul. Samaria ficou sendo a capital do Reino do Norte, era Israel ainda. E o Reino do Sul tinha a sua capital em Jerusalém. Aí o que aconteceu? No ano 722 a.C., a cidade de Samaria e todo o Reino do Norte foi tomado pela Assíria. E o que foi que a Assíria fez? A Assíria levou pessoas escravas do Reino do Norte para outros países, pegou pessoas de outros países e levou para o Reino do Norte. E aí os judeus, os israelitas, se misturaram com outras nações naquela região do Reino do Norte. E aí ficou um povo meio mestiço, não ficou um israelita puro, de sangue assim, totalmente israelita. Ficou uma nação meio misturada. Então sempre já havia de muito tempo uma rivalidade entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. Depois disso, piorou muito, muito. E aí ficou sendo considerado praticamente como sendo Israel, como sendo os judeus, apenas o Reino do Sul. Apenas a parte do sul, que envolvia a tribo de Judá e Benjamim, ficou sendo considerados israelitas puros. E aí tinha uma rixa muito grande entre os judeus, que eram os israelitas mesmo puros, de sangue, que compunham a região ali da Judéia, de Jerusalém. Havia uma rixa muito grande entre eles e os samaritanos, que era o antigo Reino do Norte, que era uma nação meio misturada. Por causa disso, eles não se davam. Inclusive, eles adoravam em locais separados e não gostavam nem um pouco uns dos outros. Havia uma intriga enorme entre eles. Os judeus não queriam nem conversa com os samaritanos, desprezavam os samaritanos. Isso aqui é importante da gente compreender, porque Jesus estava conversando com uma mulher samaritana. E ela se surpreende com o fato de Jesus chegar para ela e pedir que ela desse de beber a ele. Ela fica surpresa, porque ele era judeu. E também porque ele era um homem. E ela, sendo uma mulher, estava ali sozinha. Naquela época, não era uma coisa que as pessoas costumavam fazer. Um homem falar sozinho com uma mulher. Não era uma coisa que pegava muito bem, era uma coisa que se evitava. Até hoje em dia, às vezes, a gente vê isso em algumas pessoas, esse costume de não conversar com uma mulher em público. Algumas pessoas, às vezes, têm esse tipo de comportamento, porque acham que os outros podem pensar mal. E naquela época, isso era mais forte ainda, muito mais forte. Então, além dela ser mulher, ela era samaritana. Havia essas duas barreiras que impediam um contato de conversa entre Jesus e essa mulher. O fato dela ser mulher, dele ser homem, estar sozinho com ela ali, e o fato dela ser samaritana. Por isso que ela fica surpresa. Porque um judeu normalmente nunca chegaria com a samaritana. Nem para um samaritano ele não chegaria, muito menos para uma mulher samaritana. Porque as mulheres naquela época
não eram nem consideradas. Muitas vezes elas não eram nem contadas quando se fazia uma contagem no meio do povo. E muitas vezes as mulheres eram tratadas como objeto. Então um judeu não chegaria nunca para um samaritano pedindo água, muito menos para uma mulher samaritana. Havia essas barreiras sociais na época. Mas Jesus não se importou em nada com isso. Jesus chega para a mulher naturalmente e pede a ela que desse de beber a ele. Aqui, irmão, nós já aprendemos uma coisa muito interessante nessa história com Jesus Cristo. Jesus, ele não tinha preconceitos. Ele não tinha as barreiras sociais que comumente as pessoas têm. Jesus, ele via apenas o ser humano. Ele tratava as pessoas como sendo pessoas feitas à imagem de Deus, um ser humano que tinha valor. Jesus não se importava se a pessoa era rica, se a pessoa era pobre, se era homem, se era mulher, se era mendigo ou se tinha moradia, se era uma prostituta ou se era uma mulher de bem. Isso não importava para Jesus. Se era um cobrador de impostos, se era um leproso, isso não fazia diferença para Jesus. Jesus tratava todas as pessoas de maneira igual. Não havia nenhum tipo de preconceito social na mente dele. Nenhum tipo de barreira que o impedia de conversar com as pessoas, de tratar bem as pessoas. Ele dava valor a todas as pessoas. Ele tratava bem a todos. É por isso que o ministério de Jesus foi tão impactante. Se a gente olhar nos evangelhos, as pessoas que não eram ninguém na sociedade, elas comumente seguiam Jesus, iam atrás dele, porque ele olhava para elas, ele dava valor a elas. A sociedade não olhava para as pessoas que eram comumente rejeitadas, tais como leprosos. Os leprosos eram ignorados, eles ficavam numa parte distante da cidade, num local específico para os leprosos. Jesus dava atenção para eles, tocava leprosos, os ouvia, conversava com eles. Jesus conversava com prostitutas, com mulheres que ninguém dava valor, que ninguém queria chegar nem perto. Jesus tinha contato com elas. Jesus conversava, as aceitava na sua presença. Jesus conversava com cobradores de impostos. Jesus conversava com mendigos. Jesus conversava com pessoas ricas, com fariseus, com religiosos, com pessoas que não eram tão religiosas, com pescadores, com gente simples, com gente que não tinha conhecimento, com gente que tinha conhecimento. Jesus conversava com mulheres. Tinham mulheres que seguiam Jesus. As mulheres não eram consideradas na sociedade. Elas não tinham valor. Para vocês terem uma ideia, as mulheres não podiam nem entrar no templo. Havia um local específico para as mulheres. E era fora da parte principal do templo ali. Os homens podiam ir mais além. As mulheres ficavam mais distantes. Mas Jesus não tinha esse tipo de barreira. Haviam mulheres que seguiam Jesus e sustentavam o seu ministério. Então Jesus não tinha cerimônia com nada. Ele tratava todo mundo bem, todo mundo igual. Para ele não teve problema nenhum dele chegar e conversar com essa mulher samaritana. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. E isso nos ensina uma coisa muito importante. Nós precisamos aprender a não ter barreiras, a não ter preconceitos. Porque normalmente as pessoas são cheias de preconceitos e barreiras sociais. Até mesmo muitas pessoas que se dizem cristãos. Para muita gente é difícil conversar com uma prostituta, com um mendigo, com um menino de rua, com um homossexual, ou até mesmo com um marginal, com um traficante, com um político, seja lá quem for, que você considere alguém que não merece a sua atenção. Geralmente as pessoas selecionam quem merece a atenção delas e os outros elas desprezam. Elas não querem conversa, elas nem sequer olham.
Tem muita gente que, para elas, um mendigo é como se fosse um cachorro. É como se não fosse um ser humano. É como se ela estivesse vendo um animal na rua. Ela nem se sensibiliza, ela não sente nem dor, nem compaixão, não sente nada. Ela não consegue ver ali uma vida, uma pessoa que está sofrendo, que não tem casa, que não tem família, que não tem nada. Tem gente que não se comove em ver um menino de rua. Tem gente que, se uma prostituta ou um homossexual chegar perto dele, ele sai de perto. Ele olha com cara feio e sai de perto, não quer conversa, não quer contato, não quer ter um mínimo de contato, de conversa com essas pessoas. Age como os fariseus, considera aquela pessoa um pecador, uma pecadora, e acha que ele é muito puro ou muito pura e não quer contato com essas pessoas, não quer nem conversa. Tem muita gente assim, irmãos, até mesmo dentro das igrejas. Existem muitas igrejas por aí que, se entrar um mendigo, se entrar um homossexual, se entrar uma prostituta, do jeito como eles andam, às vezes vestido de uma maneira indecente, ou vestido com uma roupa velha, ou fedendo, como um mendigo geralmente anda assim, tem gente que vai querer sair de perto, tem gente que não vai querer conversa, tem gente que vai ter nojo, que não vai querer dar atenção nenhuma, que vai tratar como se não fosse um ser humano. Tem gente que vai querer expulsar da sua presença essas pessoas. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Até mesmo dentro de igrejas, esse tipo de coisa acontece. Quando entra alguém mal vestido, geralmente as pessoas não dão nem atenção, nem olham direito, nem falam com aquela pessoa, agem como se aquela pessoa não fosse nem um ser humano. Agora, entre alguém todo empalitosado, perfumado, com o cabelo bem penteado, que parece ser alguém da alta sociedade, e as pessoas tratam assim, com toda delicadeza. Vem aqui, sente aqui, tem um lugar para você, e bota a pessoa lá na frente. Se bobear, bota até a pessoa para falar no púlpito logo. Você quer pregar, você quer dar alguma palavra aqui? Agora chegue todo sujo, como um mendigo fedendo. Você corre o risco de ser expulso daquele lugar. Ou então ficar bem lá no cantinho, excluído, sem ninguém dar nem atenção para você, não ir nem lhe cumprimentar, lhe dar nem uma boa noite, porque é como se não tivesse entrado ninguém. É assim que é a sociedade, irmãos. Infelizmente, se você entrar numa loja, por exemplo, bem vestido, todo mundo lhe dá atenção. Se você entrar mal vestido, ninguém nem olha para você, porque você, para aquelas pessoas, vai parecer que não vale nada, que não é ninguém. É assim que são as pessoas. Mas Jesus não era assim. E nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Trate todo mundo bem, trate todo mundo com amor, dê valor às pessoas, trate elas como seres humanos, como vidas preciosas para Deus. Porque Jesus morreu por cada uma delas. E Jesus quer que a gente seja para com essas pessoas da mesma maneira como Ele era. Vamos continuar. Versículo de número 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: se conheceras o dom de Deus, ou seja, se você conhecesse o presente de Deus, a graça de Deus que está sendo manifestada, o favor de Deus que está sendo derramado. Que dom de Deus é esse que ele está falando aqui? É a salvação que estava chegando através dele, o Evangelho, a vida eterna que ele estava oferecendo, a entrada no reino de Deus, o perdão de Deus, o livramento que ele estava trazendo, a oportunidade para as pessoas se voltarem para Deus e poderem ser abençoadas. Esse era o dom de Deus que ele estava falando. É claro que a mulher não compreendeu.
Jesus falou de uma maneira enigmática, provavelmente para instigar ela, para levar ela a ter curiosidade de saber o que era que ele estava falando. Mas é bem provável que ela não tenha entendido que dom de Deus era esse que ele estava falando, porque ele não foi específico, de propósito. Como eu disse, para instigar ela a querer saber mais. E aí ele continua dizendo: e quem é o que te pede? Dai-me de beber. Ou seja, se você soubesse o que é o dom de Deus e quem está falando contigo, te pedindo dai-me de beber, se você soubesse quem sou eu que estou falando contigo, é isso que ele estava dizendo. Você me pediria e eu te daria água viva. Foi isso que ele disse em outras palavras. Se você soubesse quem eu sou, você ia me pedir água viva. Veja que a fala de Jesus é toda enigmática. Ele fala em água viva. E nós vamos ver aqui que a mulher não entendeu nada. Ela não entendeu o que significava isso, o que significava essa água viva. Ele apenas instigou a curiosidade dela, de que ele era alguém importante, que tinha algo precioso para dar para ela, tinha algo maravilhoso para oferecê-la. Mas ele não disse logo de cara o que era. Ele provavelmente queria ver qual era a reação dela, se ela ia procurar saber mais ou não. Vamos continuar vendo aqui, versículo 11. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Veja só, a resposta da mulher deixa bem claro que ela não entendeu nada do que Jesus disse. Ela responde como se Jesus estivesse falando de uma água comum. Veja que ela diz: Senhor, tu não tens com que atirar. Em outras palavras, ela está dizendo o seguinte: você não tem como tirar a água do poço aqui. Você não tem nenhum tipo de recipiente. Você não está com nada às suas mãos para poder tirar. Então como é que você vai me dar alguma água, se você não tem nem como tirar a água aqui do poço? Ela estava pensando que Jesus estava falando de algum tipo de água física, que você podia pegar um balde e descer no poço e tirar aquela água para poder oferecer. E aí depois ela diz assim: onde, pois, tens a água viva? Ela parece aqui, num relance, imaginar que ele não estava se referindo à água do poço. Primeiro ela se refere que Jesus não tinha como tirar e que o poço era fundo. E aí ela vai e pergunta outra coisa: onde é que tem essa água viva? É como se ela tivesse pensado assim: você não tem como tirar essa água. Mas será que ele está falando de outra água, de outro canto? Aí por isso que ela pergunta: onde é que tem essa água viva? Então, se não é aqui desse poço, onde é que tem essa água? Me diga aí, onde é que está essa água? Ela imaginava uma água física, algum tipo de água diferente daquela do poço. Ela não entendeu o que Jesus estava falando. E aí ela continua dizendo: és tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Ela está dizendo em outras palavras aqui o seguinte: olha, Jacó era uma pessoa muito importante, e ele nos deu esse poço aqui, com o qual ele mesmo alimentou seus filhos com água e o seu gado, deu a eles de beber. Você é mais importante do que Jacó? Jacó era uma das pessoas mais importantes para eles, um patriarca, e que construiu aquele poço para dar para eles, que era um patrimônio deles. E aí ela fala, querendo saber quem era Jesus, porque ele ofereceu para ela uma outra água. E aí ela pergunta dessa maneira aqui, como que querendo dizer assim: você é mais importante do que Jacó, para poder dar algum outro tipo de água, diferente da dele, ou em outro lugar, porque ele nos deu esse poço aqui. Quem é você para dizer que vai nos dar uma outra água melhor? Você é melhor do que Jacó? Era isso que ela estava indagando de Jesus. Quem era ele para poder dizer que ia dar uma água de algum lugar, sendo que
Jacó, que era tão importante, já tinha dado aquele poço ali. Mais uma vez ela estava pensando em termos físicos, naturais. E aí Jesus afirma no versículo 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Veja só, Jesus deixa bem claro aqui agora que ele não estava falando de uma água física. Ele percebe que a mulher não compreendeu. A mulher não entendeu o que ele estava falando. Por isso ele dá essa explicação a mais. Quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Vamos parar aqui um pouquinho nesse versículo, irmãos, que é muito interessante. Jesus está explicando agora que essa água que ele estava oferecendo não era uma água física, uma água natural, uma água que se acha no poço. Não era como as águas normais que você bebe e volta a ter sede. Ele estava prometendo aqui uma água que levaria a pessoa a nunca mais ter sede e que ia criar, como ele mesmo diz aqui, vai ser na pessoa uma fonte para jorrar para a vida eterna. Ou seja, é uma água espiritual, uma água que vai ser colocada dentro da pessoa, uma fonte para fazer essa água jorrar e apontar para a vida eterna. Então, que água era essa? Que água viva que Jesus está falando? Para poder compreender um pouco melhor, vamos ler aqui no mesmo livro, no capítulo 7, versículo 37, para a gente poder compreender melhor que água viva é essa. João 7,37. No último dia, grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, no caso aqui sede espiritual, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Veja só, a mesma linguagem que ele estava usando para falar com a mulher samaritana. Ele falando da água fluir abundantemente do interior da pessoa. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, irmãos, nós vemos claramente, por esse texto de João capítulo 7 aqui, onde Jesus fala numa linguagem bem parecida, que essa água viva é nada mais, nada menos do que o Espírito Santo de Deus. Jesus compara o Espírito Santo de Deus à água viva, a uma água viva. Irmãos, como Jesus mesmo disse aqui, o Espírito Santo de Deus, ele é como uma água que é colocada no interior da pessoa e flui como um rio. São como rios de água viva correndo no interior da pessoa, jorrando para a vida eterna, como Jesus disse. Irmãos, para a gente poder compreender melhor, deixa eu explicar um pouco isso aqui. Quando a pessoa se converte, é isso que Jesus disse, aquele que crer nele, do seu interior iriam fluir rios de água viva. Com a promessa de salvação, veio junto a promessa do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo, ele é Deus também, a chamada terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo sempre existiu. Nós vemos lá em Gênesis que diz que o Espírito Santo pairava sobre as águas. Nós vemos o Espírito Santo agindo no Antigo Testamento. O Espírito Santo, ele vinha sobre as pessoas, capacitava as pessoas para alguma obra, usava as pessoas. Mas esse tipo de linguagem aqui, a respeito do Espírito Santo, não havia na Antiga Aliança.
essa promessa de ter o Espírito Santo fluindo em nós como um rio de águas vivas, isso era algo novo. O Espírito Santo, até o momento, ele não habitava dentro das pessoas. Ele não habitava o coração das pessoas. Ele não fazia ali uma presença permanente. Ele vinha e saía, capacitava para o ministério, ele andava com aquela pessoa, ungia as pessoas, mas ele não marcava presença permanente no interior da pessoa, fazendo aquela mudança espiritual que foi prometida por Cristo, fluindo como um rio de águas vivas. Isso é algo novo, é algo que começou na nova aliança. Nós não vemos isso acontecendo com nenhum dos servos de Deus na antiga aliança. Esse tipo de linguagem não era usada na antiga aliança com ninguém. Se você ler todos os textos do Antigo Testamento, você vai ver, por exemplo, Davi foi ungido rei, o Espírito Santo o capacitava, o Espírito Santo o usava, dava força, dava sabedoria, dava capacidade para guerrear, mas não se usa a linguagem de que o Espírito Santo habitava dentro dele, que ele era morada do Espírito Santo, que ele era templo do Espírito Santo, que ali fluía um rio de águas vivas de dentro dele. Essa linguagem da pessoa ser morada do Espírito Santo é algo que nós só vemos sendo descrito dessa maneira no Novo Testamento. Paulo disse que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, no momento que a pessoa crê em Jesus, entrega a sua vida para Ele, é automático, o Espírito Santo é enviado para aquela pessoa, para fazer morada naquela pessoa. É isso que a Bíblia chama de batismo com o Espírito Santo. É você ter o Espírito Santo agora vindo fluir dentro de você como um rio de água viva, encher o seu coração. É por isso que a Bíblia diz que todos nós fomos batizados em um só Espírito, em um só corpo. Porque quando nós cremos, o Espírito Santo vem sobre nós. Nós somos batizados com o Espírito de Deus, porque nós somos cheios do rio de Deus. Ele vem e inunda o nosso coração. Ele passa a morar dentro de nós. Isso é algo tão maravilhoso, irmãos, e que muitas vezes os cristãos não se dão conta. Nós andamos com Deus. O Espírito, ele habita em nós. Deus, ele está dentro de nós o tempo todo. Nós é que não percebemos a sua presença. Às vezes nós andamos dia após dia, fazemos as nossas coisas, nossos afazeres, tudo, mas não percebemos que Deus está ali, porque o Espírito de Deus está em nós. Porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Ele faz morada no nosso coração. Então, quando a gente se converte, ele vem morar dentro de nós. E o que acontece? Ele vem saciar a nossa sede. Ele vem para transformar o nosso coração. Ele vem para realizar a obra de santificação. Primeiro ele nos regenera, ele transforma o nosso coração, nos faz uma nova criatura quando a gente crê. É o Espírito Santo que faz isso, nos faz uma nova criatura. Ele age com o seu poder e nos transforma numa nova pessoa, nos dá um novo coração. E aí ele continua agindo em nós, para quê? Para nos transformar, para nos santificar, para nos purificar. É exatamente o que Jesus estava prometendo para a mulher samaritana. Um rio de águas vivas correndo do seu interior, uma fonte que ia jorrar para a vida eterna. Ou seja, haveria dentro da mulher, se ela quisesse beber dessa água, uma fonte jorrando interminavelmente, constantemente, o tempo todo, jorrando, ou seja, fluindo vida, limpando, purificando,
transformando. É isso que o Espírito Santo faz. É isso que ele está fazendo no coração de cada cristão. A gente não vê, mas quanto mais a gente está se submetendo ao Espírito Santo, ao reinado de Cristo na nossa vida, ele está ali dentro de nós, fluindo. O rio de Deus está correndo no nosso interior, no nosso espírito. E aí ele vai limpando, ele vai purificando, ele vai lavando, ele vai tirando as impurezas do pecado. Ele vai transformando o nosso coração. Ele vai mudando nossos pensamentos. Ele vai nos levando a ser mais parecidos com Cristo. Como diz lá no livro de 2 Coríntios, se não me engano, 3,18, diz que nós vamos sendo transformados pelo Espírito de Deus conforme a imagem de Cristo. Veja que coisa maravilhosa, irmãos. A obra do Espírito Santo em nós é nos transformar conforme a imagem de Cristo. Desde o dia que a gente se converte, Deus manda o seu Espírito para morar dentro de nós, e o seu Espírito começa uma obra de purificação, transformação. Ele vai tirando tudo que não presta. Ele vai tirando a carnalidade, o pecado, a sujeira, as trevas, tirando tudo aquilo que não agrada a Deus, todo o mundanismo, o pecado. E ele vai ali colocando os pensamentos de Deus, colocando a vida de Deus, colocando o caráter de Deus, fazendo a pessoa ser parecida com Cristo. Ele vai mandando embora as trevas, para que a luz de Deus possa tomar conta de nós. E aí ele vai limpando, purificando, lavando. O rio vai jorrando. Sabe, é como uma fonte dentro da pessoa. Imagine uma fonte espiritual, o tempo todo jorrando, água viva, ou seja, vida de Deus, para poder ir entranhando na nossa alma e ir limpando, e ir tirando tudo que não agrada a Deus, para que a nossa vida possa glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que Deus está fazendo em nós, é isso que Ele quer fazer nas pessoas. Era isso que Jesus estava prometendo para essa mulher. Essa mulher, na hora que ela nem compreendeu, tudo isso aqui que eu falei para vocês era um mistério para ela. Tudo isso aqui que eu falei foi revelado depois, nas Escrituras. Paulo fala sobre isso, os apóstolos, sobre essa purificação de Deus, sobre a santificação, sobre a transformação do interior. Jesus aqui não deu muitos detalhes do que ele iria fazer. Ele prometeu uma água viva, ou seja, uma coisa muito boa, uma fonte de água divina para jorrar no coração. Mas ela não tinha ideia, ainda não tinha sido revelado para ela claramente o que era. Mas graças a Deus nós temos agora essa revelação. É sobre isso que eu estou falando para vocês, porque Deus nos revelou. Então, essa fonte, ela é colocada no coração de cada cristão, para nos transformarmos, para nos avivar, para gerar em nós vida. Todo aquele que se converte tem o Espírito de Deus, e essa obra está sendo realizada nele, dia após dia. Quando é que ela vai ter fim? Somente no dia em que nós recebermos um corpo glorificado, no dia da volta de Jesus, que aí nós vamos nos tornar perfeitos como Ele é. Nós vamos ser completamente restaurados e aí vamos estar na presença de Deus para sempre. Mas até aquele dia chegar, nós vamos estar em constante transformação, santificação, purificação. Quem é que faz isso? O Espírito Santo. Agora, isso não é algo automático, irmãos. Não pense que isso é algo automático. A gente precisa dar espaço para o Espírito fluir. Nós precisamos deixar Ele fazer a sua obra. Nós precisamos deixar o rio de Deus fluir. Nós precisamos dar lugar. Está entendendo? Nós não podemos buscar as coisas do mundo, a carne e o pecado. Porque quanto mais a gente buscar as coisas do pecado, do mundo, as coisas que desagradam a Deus, isso impede o fluir do Espírito. Porque quando a gente busca as coisas da carne,
o Espírito Santo se entristece. E aí ele não jorra abundantemente como ele gostaria de jorrar nas nossas vidas. Nós precisamos nos submeter a esse trabalhar dele. Nós precisamos nos colocar à sua disposição. Nós precisamos deixar ele realizar a sua purificação. A única pessoa que pode impedir esse agir do Espírito nas nossas vidas somos nós mesmos. Se a gente endurecer o nosso coração, se a gente rejeitar o Espírito, se a gente não buscar as coisas de Deus, se a gente ficar buscando as coisas do mundo e as coisas da carne, a gente vai entristecer o Espírito, a gente vai se afastar do Espírito, a gente vai extinguir o Espírito na nossa vida, como Paulo diz, que ele pode ser extinguido, ele pode ser apagado, ele é entristecido quando a gente busca o pecado, quando a gente busca as coisas do mundo. Então, o fluir de Deus, ele é atrapalhado, ele é impedido de acontecer da maneira como Deus gostaria. O que é que nós precisamos fazer? Nos consagrar a Deus, buscar o Senhor, deixar Ele reinar em nós, dar lugar ao agir do Espírito nas nossas vidas. Muita gente fala sobre batismo com o Espírito Santo, né? Como se isso fosse uma experiência que acontece uma vez na vida e pronto. Não é isso que Deus quer nos proporcionar. Deus não quer nos proporcionar uma experiência com o Espírito que vai acontecer uma vez só, depois da sua conversão, e aí você vai estar capacitado e cheio do Espírito para sempre. Não é isso que a Bíblia diz. Paulo diz: enchei-vos do Espírito. É uma atitude constante de busca do cristão, se encher do Espírito. Não é algo que você busca, uma experiência uma vez na vida e pronto. Você tem que buscar continuamente, todos os dias na sua vida, ser cheio do Espírito. Veja que Paulo, ele deu um mandamento para a igreja de Éfeso. Ele disse: enchei-vos do Espírito. Ou seja, a fonte já está em nós. Ela já está, ela foi colocada. Mas Paulo manda a gente se encher do Espírito, ou seja, para a fonte jorrar abundantemente. E encher o nosso interior é preciso uma atitude nossa, de deixar a fonte encher, jorrar abundantemente. Quando Paulo diz enchei-vos do Espírito, ele está dizendo em outras palavras: deixem o Espírito encher vocês, deixe a fonte jorrar, deixe o rio fluir, busque as coisas do Espírito, deixe ele inundar a vida de vocês. Vocês precisam dar lugar para que o Espírito venha realizar a obra que ele tem nas suas vidas. Vocês precisam deixar ele fluir abundantemente. Deixe o rio correr, se encham, ou seja, abram as comportas, tirem todo o impedimento, tirem toda a dificuldade e deixe o Espírito encher a vida de vocês. É isso que o Espírito de Deus quer fazer em nós, irmãos. Todos os dias, continuamente, até o dia da volta de Cristo. Ele quer fluir, Ele quer jorrar no nosso interior. Ele quer continuar a sua obra de santificação, de mudança, de purificação. O quanto Ele vai conseguir fazer isso depende de cada um de nós. Depende do quanto a gente permite que Ele faça isso na nossa vida. Se a gente não quiser, a gente pode travar totalmente o agir do Espírito na nossa vida. Se a gente for buscar as coisas da carne, do mundo, do pecado, fazer a vontade do diabo, o Espírito ele pode ser extinguido. A pessoa pode cair da graça. Como diz lá em Hebreus, a pessoa pode ultrajar o Espírito, ou seja, blasfemar do Espírito, rejeitar o Espírito totalmente. E o Espírito não ter mais lugar na vida da pessoa. Isso pode acontecer? Pode. Se a pessoa for rejeitando, ele vai diminuindo o seu agir até o ponto de cessar totalmente, e a pessoa abandonar a Deus. Mas não é essa a vontade de Deus para as nossas vidas. A vontade de Deus é que Ele flua abundantemente. Deixa eu dizer outra coisa interessante aqui. Jesus falou assim também: aquele que porém beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede.
Deixa eu falar um pouco sobre essa sede aqui, irmãos, que é importante da gente compreender. O ser humano, ele tem uma sede dentro de si, que foi colocada pelo próprio Deus. É por isso que Jesus diz assim: nunca mais ele terá sede, se ele beber dessa água. Se ele beber dessa água viva, nunca mais terá sede. Para Jesus falar dessa maneira, está subentendido aqui que há uma sede em todo ser humano. Todo ser humano tem uma sede em si. Sede de quê? Sede de Deus. Sede da presença de Deus. Essa água viva. De ter essa água viva jorrando dentro dele. De ter esse fluir do Espírito. De ter o seu coração transformado. Para poder ter a vida de Deus dentro de si. O ser humano, ele tem essa sede. Só que ele não tem consciência disso. Essa é a grande questão. O ser humano, ele não sabe que ele tem sede de Deus. Ele não compreende porque ele está cego. Ele está caído por causa do pecado. Ele não compreende que ele tem sede de água viva. Mas todas as pessoas do mundo têm sede de água viva, só que elas não sabem. Elas não têm discernimento espiritual para saber. Elas não sabem, mas elas têm. Elas têm sede de Deus. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. O homem tem sede por eternidade, por viver para sempre. O homem tem sede por Deus. Só que ele não sabe, como eu disse. E aí o que acontece? Ele pensa, ele sente a sede, ele sente vontade de algo mais, ele sabe que precisa de algo mais, ele sabe que ele não é feliz, o ser humano sabe que ele não tem paz, que ele não tem felicidade, que ele não tem vida de verdade. É por isso que as pessoas estão numa busca insaciável, desde quando elas se entendem por gente, elas estão buscando preencher essa necessidade que elas têm, essa sede de Deus. Só que elas não sabem, mas elas estão buscando preencher. E aí o que elas fazem? Elas tentam preencher essa sede, matar essa sede de outras maneiras. Porque elas não sabem que é Deus que vai saciar essa sede. Que é a água viva, o Espírito Santo que vai saciar essa sede. Elas não sabem. E aí o que elas fazem? Elas buscam saciar essa sede com os prazeres do pecado. Com a prostituição, com a bebedeira, com a mentira, com o mundanismo, com o materialismo, com a busca por dinheiro, por riquezas, por status, por fama, por sucesso, por prazeres físicos, por prostituir o seu corpo, estar constantemente tendo relações sexuais com várias pessoas. A pessoa procura ir para festas, para se divertir, para poder sentir alegria, poder de alguma maneira tentar se preencher. A pessoa busca bebidas, busca drogas, busca entorpecentes, busca remédios, todo tipo de coisa para tentar trazer alívio para a sua alma, para tentar saciar essa sede que ela tem de ter vida. O ser humano, ele tem sede de ter vida, de ter alegria, de ter felicidade, de ter paz. Todas as pessoas no mundo que você conversar com elas, elas vão dizer que querem essas coisas, que elas têm necessidade de ser felizes. Só que o entendimento que elas têm do que é felicidade, do que é paz, do que é alegria, é totalmente errado. Elas não entendem o que é a verdadeira alegria, a verdadeira paz que só Deus pode dar, a verdadeira felicidade, a verdadeira sensação de você estar preenchido, de você se sentir feliz. Elas não entendem que todas essas coisas que elas procuram não vão saciar a sede delas. Elas não compreendem. Eu lembro quando eu não era cristão, que eu buscava saciar essa sede com festa, com mulher, com bebida. Não bebia muito, mas bebia quando ia para festas e procurava ficar com mulheres e estar curtindo a vida, como eu dizia, e buscando muitas coisas, porque eu tinha uma necessidade de me preencher.
de saciar essa sede, mas que eu não sabia que era Deus. Que eu tinha sede de Deus, mas eu não sabia. Eu tinha sede de água viva, de ter vida de Deus. Só quando eu tive um encontro com Cristo, foi que eu percebi que Ele é que ia saciar a minha sede. Que o Espírito Santo era a água viva, que ia me saciar, que ia me fazer eu me sentir feliz e pleno e realizado. Isso eu só senti e percebi quando eu encontrei a Cristo. Quando eu ouvi a voz do Espírito e compreendi que eu precisava de Deus e entreguei a minha vida para Ele. Mas infelizmente as pessoas não compreendem. E elas estão aí morrendo, escravizadas pelo pecado, sofrendo, buscando saciar essa sede com coisas que nunca vão saciar. Elas vão passar o resto da vida delas buscando essas coisas e não vão se sentir felizes e realizadas, porque essas coisas não vão preencher a vida delas. É como diz na palavra de Deus, que o povo de Deus buscou para si cisternas rotas, ou seja, cisternas cavadas pelo homem, e rejeitaram o manancial de águas vivas. Lá no Antigo Testamento fala sobre isso, falando de Deus como um manancial de águas vivas. O ser humano rejeita o manancial de águas vivas e busca para eles cisternas, cava suas próprias cisternas, sujas, poluídas, envenenadas, com águas mortas. E aí ele bebe dessa água suja, imunda do pecado, só que não mata a sua sede, porque a sede só é matada pela água viva, pelo manancial de águas vivas, pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que Jesus disse que aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Era o que ele estava prometendo para a mulher, é o que ele promete para o mundo hoje, é a promessa que ele cumpriu na vida de todo cristão, e essa promessa ainda está de pé hoje para todo aquele que quiser beber dessa água viva. E aí ele diz que a água jorra para a vida eterna, ou seja, aponta para a vida eterna, leva a pessoa a ter vida eterna, leva a pessoa a usufruir da vida eterna de Deus, que começa aqui e continua por toda a eternidade. E aí versículo 15, a mulher diz assim: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Olha que interessante. Ela ainda pensa em termos físicos, quando ela diz assim, para que eu não precise vir aqui buscá-la. Ela pensa que Jesus ainda estava falando de algum tipo de água física, de algum tipo de água milagrosa, que ia fazer com que ela não tivesse mais sede de água natural. Ela estava pensando nesses termos ainda, que era algum tipo de água milagrosa, sobrenatural, que ia fazer com que ela nunca mais tivesse sede de água física. Ela não tinha entendido ainda. E aí versículo 16, disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Então, aqui termina Jesus confrontando a consciência da mulher, mostrando, Jesus sabia que ela não tinha marido, por isso, quando ele diz, chama o teu marido, era uma maneira de levar ela a se confrontar com o pecado que ela estava vivendo, para que ela pudesse perceber que ela era uma pecadora, que ela estava vivendo uma vida que não agradava a Deus, para que ela pudesse perceber que ela precisava mudar de vida, que ela precisava de conversão. Foi por isso que Jesus falou dessa maneira aqui. Por que Jesus falou assim? Porque para beber da água viva, é preciso se converter, é preciso ter consciência do pecado, é preciso perceber a necessidade de Deus, a necessidade que precisa de Cristo, a necessidade que precisa da pessoa dele. É tanto que se a gente fosse ler o texto daqui por diante, nós íamos ver que a mulher percebeu que Jesus era um profeta. Ela só percebeu isso, né? Mas Jesus é muito mais do que isso.
O intuito de Jesus era exatamente esse, que a mulher percebesse que ele era o Messias. Mais na frente ele se revela como o Messias para ela, para que ela pudesse crer nele. Porque para ela poder beber da água viva, ela precisava crer nele. Por isso que Jesus procura se revelar para ela como um Messias, como alguém especial, para que ela pudesse crer nele, se arrepender dos seus pecados e aí sim pudesse experimentar da água viva. Porque para experimentar da água viva é necessário se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Não existe um outro caminho. Não basta dizer para Deus, Senhor, me dá água viva. Ele não vai dar. Precisa se arrepender dos pecados, precisa crer em Cristo, entregar a vida para Ele, e aí recebe a água viva, porque o Espírito Santo passa a morar dentro da pessoa. No continuar do texto aqui tem uma conversa muito interessante, mas que a gente não vai poder ver agora. Jesus continuou falando coisas maravilhosas ainda para essa mulher samaritana, mas a gente vai parar por aqui, compreendendo só essa questão da água viva. Então, que a gente possa sempre deixar essa fonte jorrar abundantemente na nossa vida. E que a gente possa transmitir essa mensagem para outros, para as pessoas que a gente conhece. Sabe aquelas pessoas que você conhece, que você está vendo, morrendo de sede e bebendo água imunda, bebendo água poluída, bebendo água suja, contaminada, achando que vai saciar a sua sede, só que não está saciando, porque é água do pecado, água oferecida por Satanás. Fale da água viva para essas pessoas, assim como Jesus falou, porque essas pessoas precisam conhecer essa água viva para serem mudadas, para serem transformadas e nunca mais terem sede. Então que Deus nos abençoe, que Deus faça essa palavra estar no nosso coração para sempre, para que a gente deixe essa fonte jorrar abundantemente na nossa vida e Deus realize tudo aquilo que Ele quer em nós e através de nós. Então que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.